que nesse momento todos nós estejamos aqui de corações abertos, com o nosso pensamento focado, buscando entendermos melhor, mais profundamente dentro de nós mesmos, nos nossos sentimentos, o que Jesus quis dizer com as palavras que trouxe e com os exemplos que deixou. Que nós estejamos com nossos ouvidos bem abertos, pois nesse momento, com certeza, principalmente o nosso anjo da guarda, que nos conhece tão bem, estará ao nosso lado, tentando fazer com que entendamos melhor cada palavra, nos ajudar nas nossas reflexões, que seja um momento de profunda reflexão, de profundo encorajamento das decisões, das escolhas, de novos rumos, novas ideias que possam surgir para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por permitir este momento em que todos estamos juntos em torno do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Do capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, deixai vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que as apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer na vida corporal, as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, ainda não tendo oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de delicados cuidados que só a ternura materna pode dar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que assim fosse para cativar sua solicitude. Não poderia ter a mesma solicitude com ele se, em lugar da graça inocente, nele encontrasse sobre os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se ela tivesse conhecido seu passado. Seria preciso, por outro lado, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma grande atividade do espírito, assim como se vê em indivíduos muito precoces. Por isso, com a aproximação da encarnação, o espírito entra em estado de perturbação e aos poucos perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, ele fica numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre,
às coisas que poderiam atrapalhá-lo. No entanto, seu passado reage sobre ele. Renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, na mesma medida do desenvolvimento dos órgãos. Assim, é possível dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. Portanto, o espírito torna a vestir, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Às vezes a gente leva as palavras ao pé da letra e esse equívoco que a gente comete faz com que a gente muitas vezes não consiga observar a profundidade daquele ensinamento que está sendo trazido para nós com o intuito de fazer com que a gente progrida, com que a gente possa avançar. E o trecho do dia de hoje que nós estamos usando como base para as nossas reflexões, ele aos tolos traz essa facilidade de interpretação equivocada, mas a quem obviamente começa a olhar para as coisas divinas com o olhar correto, compreende na divindade de Jesus que ele não está falando algo que seja contrário às leis de Deus, mas pelo contrário, algo que traz para nós um grande aprendizado de qual deve ser o nosso comportamento para que a gente possa ter acesso às coisas divinas. E o nosso passado exerce uma influência tão grande que as nossas atitudes atuais, nós que já somos adultos, fazem com que a gente muitas vezes responda aos estímulos que chegam até nós com a força dessas memórias passadas. A beleza divina, quando faz com que a gente tenha esse esquecimento e esse grande esquecimento se tornando ainda mais amplo quando nós estamos ainda até uma certa idade, permite que a gente receba direcionamentos morais que fazem com que durante a nossa jornada na atual encarnação, na atual existência, com essa base moral trazida e fornecida pelos nossos pais, faz com que a gente tenha maior possibilidade de obter sucesso na nossa encarnação. E a gente muitas vezes questiona as coisas divinas, A gente muitas vezes não aceita isso, julgando que nós facilmente interpretaríamos o nosso passado e agiríamos da forma correta tendo esse conhecimento. Isso para mim mostra a nossa infância espiritual, porque é uma falta de maturidade da nossa parte quando a gente questiona as coisas divinas e questiona principalmente uma ação como essa divina, onde o esquecimento ele tem uma finalidade útil, porque a gente muitas vezes se julga muito mais do que verdadeiramente a gente é, e isso faz com que demonstre claramente que o que a gente é algo que nós mesmos não
não conhecemos, né, a nossa intimidade. Porque às vezes a gente acredita que daria conta, por exemplo, de conhecendo a nossa anterioridade, a gente tomaria as atitudes corretas. E eu fico imaginando, quando a gente está sob o mesmo teto, a gente se deparando com criaturas das mais diversas possíveis, e que às vezes foram os nossos algozes ou criaturas que incutiram para nós motivos às vezes até de quedas, né? E às vezes nem só sendo algoz, né? Às vezes criaturas das quais nós temos ciúmes, porque a gente se julga posse uns dos outros. Então, se a gente viveu uma condição de relacionamento anterior, por exemplo, a gente não respeita o estabelecimento divino, onde nos coloca em posições diferentes, né? Então, a gente vê que para a gente ter ciência da nossa anterioridade, a gente necessitaria de muita maturidade. E para mim, uma das maiores provas da nossa necessidade de maturidade é essa primeira não aceitação do mecanismo divino. A gente aceitar o mecanismo divino faz com que realmente a gente cada vez mais se mostre como criaturas que podem alçar voos maiores, tá? Então, às vezes a gente acha que poderia, por exemplo, conhecer o passado nosso, porque isso talvez nos auxiliasse na condução do presente. Só que a gente não para pensar, né, se realmente a gente agiria dessa forma, né? Porque a gente não está fazendo um bolo que é importante a gente saber antecipadamente como se faz, né? A nossa transformação que está sendo trazida pela Boa Nova é a nossa transformação moral. Como a gente pode desenvolver humildade, caridade, amor ao próximo, se a gente tem acesso a esses desequilíbrios passados? Porque eu fico imaginando, né? A gente no dia a dia comete os mesmos equívocos às vezes, né? Então, vamos falar um pouquinho de trânsito, o nosso comportamento no trânsito. Às vezes a gente está sempre correndo no trânsito, pé sempre acelerado. Aí a gente se depara com... Todo mundo já se deparou com um acidente numa estrada, numa rua, né? Todo mundo provavelmente já viu isso, já às vezes até vivenciou pessoalmente, né? A gente esse final de semana indo para Sacramento, a gente viu um acidente na estrada. Então a gente sempre se depara com essas situações. E eu fico pensando, né, que às vezes a gente anda muito rápido na estrada, acima do limite da velocidade. E a gente já se deparou, provavelmente, com um acidente. A gente sabe o que acontece quando a gente perde o controle de um carro, ou quando alguém perde o controle e bate na gente. Mas mesmo assim, a gente, se tiver atrasado, comete o mesmo equívoco. E a gente tem lembrança. Então, a gente talvez se julgue extremamente hábil, né, com as nossas lembranças, com a nossa anterioridade, mas dentro da atual existência, a gente pode ver o quanto a gente escorrega tendo conhecimento. A gente tem muita dificuldade de modificar a nossa intimidade. Por quê? Porque a gente não olha nem para a nossa atual existência para combater atos que são recorrentes, atitudes que são recorrentes, comportamentos que nós temos, suscetibilidade a estímulos do meio. Eu uso muito a questão da temperatura, né? Eu acho que a temperatura, pelo menos para mim, é algo que influencia muito a questão do humor.
Então, se para mim, né, eu tenho dificuldade com calor, quanto mais calor, mais desconfortável eu fico. Tem pessoas que é o frio que às vezes fica desconfortável. Mas, né, e hoje aconteceu uma coisa interessante, né? Eu tava com calor e não ligava o ventilador, ficava ali sofrendo. Era só levantar e ligar o ventilador. Então, assim, eu já sei que tem o ventilador, eu tenho recurso, eu tenho tudo para poder sair desse estado que eu me encontro, né? Que é um estado vicioso, onde a gente fica irritado, né? Deixa a irritabilidade tomar conta. Só que eu tenho um conhecimento de como resolver aquilo. E por que eu não resolvo? Então a gente tem que entender que quando Jesus faz esse convite para que a gente seja como as crianças, é porque a gente tem que ter humildade e simplicidade, que a gente tem que ter realmente o olhar de que nós não somos tudo aquilo que a gente imagina. Porque se a gente fale em coisas tão simples como, por exemplo, ligar um ventilador quando está com calor, sabendo que, né, você tem energia elétrica, você tem um ventilador, você tem tudo acessível ali, mas você dá vazão à memória passada, que é mais forte, né? Então você dá vazão à irritabilidade, por exemplo, né? Como o exemplo que eu estou usando meu. Então eu acredito que esse é para nós um grande aprendizado, porque a gente pode estar olhando isso no nosso dia a dia, né? Eu trouxe um exemplo que, né, pode ser até pueril, mas é um exemplo que acontece em várias outras situações nossas, que nós temos o conhecimento, mas a gente não age de acordo com o conhecimento. Então a gente tem que entender que essa postura de criança, como Jesus está colocando aqui, é algo onde a gente, com a pureza do olhar, consegue olhar para as coisas e ir de encontro ao reino dos céus com inteligência. Ao invés de eu ficar alimentando a minha irritabilidade, eu vou lá e ligo o ventilador, né? E se começar a ficar frio, eu vou lá e desligo. Mas a gente se deixa levar pela preguiça, por gostar desses desequilíbrios. E eu acredito que isso talvez seja um dos maiores problemas nossos, né? A gente gosta dessas vibrações, então a gente fica irritado, a gente fica raivoso, a gente fica rancoroso e a gente fica repetindo isso. Por que a gente fica repetindo isso? Porque provavelmente a gente está gostando. É um processo de viciação. O vício é muito difícil de ser combatido pela criatura, porque ele traduz entre aspas, bem-estar, que é um prazer. Mas é um bem-estar mórbido, é um prazer mórbido. Então é isso que a gente tem que olhar. A gente às vezes se compraz nesses sentimentos que a gente está falando, quando já poderia virar a chave, mas a gente às vezes não vira porque a gente está gostando. Então, para isso, a gente precisa dessa recomendação, que é purificar o nosso coração. Mas para isso, a gente precisa ter essa movimentação inteligente, porque senão a gente não vai conseguir atingir esse estado que ele está trazendo para nós aqui.